com você? Por que que você se deixou ser moldado, moldada, não à imagem do Senhor? Por que duvidar da Bíblia? Por que duvidar da palavra? Se bem-aventurado é quem vê, bem-aventurado é quem ouve, bem-aventurado é quem lê e que guarda as profecias desta lei, lei perfeita da liberdade, graça, para quando Jesus voltar, resgatar e nos levar para o reino do céu. O que aconteceu com você que com o tempo, em vez de você melhorar, você piorou? Em vez de você avançar, você regrediu. Em vez de você ser aprovado para a próxima série, você foi reprovado e continua na mesma série. É com você mesmo que está aqui nessa noite. Jesus, ele quer falar com você que frequenta esse salão, essa igreja, esse templo, domingo à noite. Pastor, essa palavra aqui é só para quem está aqui à noite? É só para você mesmo. Glória a Deus. O público que vem pela manhã já entendeu o que Deus está tratando ultimamente. Você está levando muito na brincadeira. E Jesus vai tratar com você aqui. Eu espero que você saia com vida daqui. Preste bem atenção. Pastor, eu venho num culto, eu venho para ser abençoado, eu venho para ser respeitado, eu venho para ser honrado. Muito bem. Você está exigindo um direito que Deus te deu, te honrar. Eu te dou honra. Cada um aqui te dá honra. E vocês também é recíproco a honra para conosco. Respeito, união, amor, fidelidade, um para com o outro e para com Deus. E para com Deus, que a gente não vê. Então, um Deus que a gente não vê, a gente acredita pela Bíblia. Quando a gente acredita na Bíblia, a gente se lança, corpo, alma e espírito, para obedecer esta palavra. Então presta atenção no que você vai aprender, porque Deus, ele vai tratar com você hoje aqui. Não seja como Nabucodonosor, senão Deus vai fazer tu comer capim. Presta atenção na Bíblia. Meu Deus, isso tudo que você está falando está na Bíblia? Tá. Vamos para a Bíblia. Abre aí a tua Bíblia. É Mateus, capítulo 6, para você aprender com Deus. Mateus, capítulo 6. Por que resistir às palavras do Senhor? Por quê? Que mal que Ele te fez? Se Ele só quer o teu bem. Hoje as pessoas estão enganadas acerca do Evangelho. A maioria tem diploma, tem cadeira chique para sentar, tem púlpito chique para pregar, tem ar-condicionado, e nada disso é pecado. Mas tem tudo e não tem o principal, que é Jesus. E a qualquer momento, quando morrer, a gente vai prestar conta, não é para o homem, a gente vai prestar conta para Deus. Então presta atenção no que Deus vai tratar conosco aqui nesta noite. É um culto da família. Uma família, um pai e uma mãe que se preza, ele trata muito bem o seu lar, a sua família, para que não se perca. Porque triste do pai que vê um filho se perdendo, uma filha se perdendo. Na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na fase adulta, em qualquer fase da vida, você vê cada vez mais se perdendo. É triste para um pai e para uma mãe. Imagine para Deus, vendo você se perdendo. E por isso Deus, com a sua longanimidade e misericórdia, Ele vai resgatar a sua igreja hoje. Eu espero que você acredite de novo, novamente na Bíblia. Mateus capítulo 6, acharam? Versículo 14 diz assim: porque se perdoardes os homens as suas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas, também o vosso Pai não perdoará as vossas. Quem foi que falou essas palavras? E ele merece o quê?
Pastor, por que Deus está cobrando de nós o perdão? Porque Ele te deu perdão. Ele nos deu para a gente também dar. Tudo que nós temos é dele, para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Então, se Ele nos capacitou, dotado de sabedoria e poder de Deus, através do conhecimento da palavra, revelado através do Espírito Santo de Deus, e que nos deu os dons com isso, porque a gente creu na palavra, e a palavra ela traz esse inteiro galardão para a gente, essas alianças do poder, da aliança com Deus, com o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, ela traz isso para nós, para que a gente possa viver aqui uma vida verdadeira, uma vida piamente sábia, solidificada na santidade ao Senhor, na obediência à palavra, e assim também ajudar os nossos irmãos, as nossas irmãs. A gente declara amor por Deus o tempo todo. Deus é amor, eu amo Jesus, Jesus é o meu consolo, Jesus é meu refrigério, Jesus é tudo para mim. Eu vou gastar minha vida servindo a Jesus, adorando a Jesus, buscando Jesus. E na prática, que é só louvor, é só cântico. E na prática, Jesus ele vai justificar a gente, não é pelo que a gente fala, mas sim pelo que a gente vive, que a gente pratica. E quando ele pede para a gente perdoar uns aos outros, é porque se a gente não consegue perdoar que a gente vê, como é que a gente vai receber o perdão de um Deus que a gente não vê? E que nós, se não vigiarmos, nós falhamos o tempo todo. Você é o mesmo de quando você recebeu o primeiro amor? Lembra quando você desejou se batizar nas águas? Você é o mesmo, a mesma? Lembra quando você desejou receber aquela oração com imposição de mão depois do batismo, para ser cheio do Espírito Santo, que foi o que Deus cobrou aqui? Ser cheio do Espírito Santo. Eu até perguntei, se a Camília gravou isso? Ser cheio do Espírito Santo. Você desejou isso e Deus te deu. Mas com o passar do tempo, foi esvaziando a botija. Em vez de estar transbordando de azeite, foi esvaziando a botija. Hoje você já ignora um perdão, como se Deus ele te perdoa porque você é filho, a criatura não. Então deixa a criatura para lá e você está em paz com Deus. Deus vai te dar tudo que você merece, porque você é filho, e o resto é tudo criatura, e criatura está condenado. Não, ele veio e mandou anunciar o evangelho de paz. Não é o evangelho que traz condenação, é um evangelho de paz, de reconciliação, um evangelho que traz salvação eterna, para que todos que nele crê não vivam mais em contenda e confusão, mas sim em união. Quando eu falo de perdão, Deus ele está cobrando de nós a nossa reconciliação com Deus, porque a gente não é mais o mesmo. Eu vou mostrar pontos na Bíblia aqui que a gente não é mais o mesmo. E a gente não pode continuar assim, porque a qualquer momento ele pode vir e a gente vai perder o inteiro galardão, a nossa salvação da nossa alma. Porque cultuar a Deus é bom. Num louvor, a gente abrir o coração e adorar o Senhor. Mas e a palavra? Onde fica a palavra? Onde é colocada? Que lugar ela é reservada no meu e no seu coração? Porque quem guarda a palavra no coração não peca jamais contra o Senhor. Mas quem não guarda a palavra peca. Pode ser que antigamente, lá no início, você valorizava essa palavra aqui. Meu Deus, quando você leu pela primeira vez, meu Deus, se eu não perdoar os meus inimigos, eu não perdoar o meu próximo, as ofensas que eu tenho recebido, o Senhor não vai me perdoar. Está escrito aqui, meu Deus, eu tenho que correr, me apressar. E aí você se apressou, você se arrependeu, você se reconciliou, você até viajou para pedir perdão para muitos que estavam longe. E quando você não conseguiu, você mandou carta, mandou e-mail, mandou WhatsApp, mandou mensagem, para poder se reconciliar depressa com essas pessoas, porque você não queria ser inimigo da cruz de Cristo. Você queria e desejava ser amigo da cruz de Cristo. Agora presta atenção no que Deus vai tratar aqui profundamente no espiritual, para você sair daqui curado e curada. Porque eu tenho buscado no Senhor sobre todos vocês que estão aqui à noite, principalmente domingo à noite. Terça-feira à noite eu não tenho problema, quinta-feira à noite eu não tenho problema, mas domingo à noite eu estou tendo problemas, e eu tenho apresentado ao Senhor a causa desses problemas. E o Senhor me mostrou, falou, vacina a minha igreja.
E como é que vai sarar alguém que está com vírus, virose, bactéria, está doente, se não o médico receitar a receita certinha para sarar a doença? E o médico dos médicos está aqui. Presta atenção. Com o passar do tempo, em vez de a gente dar honra a Deus, a gente desonra a Deus, pela não observância das palavras e a prática da palavra. Hoje, muitos passam por esse versículo 14 e 15, não sente nada. Não é comigo, é com você mesmo. É conosco que Deus está tratando aqui. Porque Ele não vai trazer a palavra dele em vão aqui. Quem crê diz amém. E nós precisamos atentar para isso aqui, porque um dia Ele nos batizou, Ele recebeu o nosso batismo lá no céu, ligado na terra, ligado no céu, batismo das águas. Também, de lá do céu, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Habitar em nós para a gente, com prazer, com alegria, continuar unânimes entre nós e perdoando sempre, sem olhar quem. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João 20. Evangelho de João 20. Evangelho de João, capítulo 20. Passa Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém, irmãos? Quem está aprendendo a palavra aí, dá uma glória a Deus. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. 20. Acharam? 19. O que está escrito aí? Chegada, pois, a tarde daquele dia, Evangelho de João 20, 19. E se você se esquecer, ó, só olhar aqui, ó, já está projetado aqui, ó. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o dia de hoje, domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja. Jesus quer que a sua igreja viva em paz? Quer que um lar evangélico viva em paz? Quer que os casais, as famílias, filhos e pais vivem em paz? E dizendo isso, mostrou-lhes a sua mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo quem? Você, quando entra aqui, se alegra ainda como no primeiro amor? Versículo 21, disse-lhe Jesus, pois, outra vez, paz seja. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Não está lá em Mateus 6, 14 e 15? E aí a igreja recebeu o Espírito Santo e não consegue perdoar, porque se separa, porque não consegue o que? Suportar e perdoar. Você concorda? Porque quem conseguiu entender isso aqui, enxergar isso aqui, tem dentro dele, dentro dela a pessoa, a terceira pessoa lá do reino do céu, o Espírito Santo de Deus. Amém? E você não consegue viver em paz sabendo que alguém não está em paz com você. Você vai procurar acertar essas contas logo, antes que comece a correr juro e você não consiga pagar. Então presta atenção que muitas das vezes a gente está assim, inimigo da cruz de Cristo, porque estamos devendo tanto para Jesus quanto ao nosso semelhante. Semelhante que está aqui dentro, semelhante que está lá fora, semelhante que o Senhor vai enviar. Como nessa noite o Senhor trouxe todos vocês em vão, porque Ele tem uma palavra, e essa palavra não nos afasta de Deus, não. Essa palavra nos aproxima mais de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e do seu perdão. A palavra que eu prego nesta noite não é para te condenar, mas é para salvar enquanto é tempo.
Pastor, eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo de Deus morando dentro de mim. E por que você não perdoa a tua esposa? E por que tu não perdoa teu marido? E por que tu não perdoa teus filhos? E por que você não perdoa teu irmão, tua irmã, o teu vizinho, o teu patrão? Jesus falou que se a gente tivesse servindo a Ele, era para servir uns aos outros como se estivesse servindo a Ele. Então eu decidi, você decidiu servir ao Senhor. E cadê a honra do Senhor em liberar o perdão para o irmão? Liberar o perdão para a esposa? Liberar o perdão para o marido? Quantos estão dormindo fora do leito conjugal porque não conseguem perdoar? Será que tem o Espírito Santo de Deus lá dentro? Porque a Bíblia que eu tenho e a que você tem, nós lemos e testificamos que o Espírito Santo que Jesus deu, pediu ao Pai e enviasse para habitar em nós, era para a gente ir pelos 4 cantos desse mundo e ser testemunha acerca de Cristo, acerca da salvação, acerca do reino de Deus, levar a boa testemunha e viver em paz uns com os outros. Para que nós possamos perdoar uns aos outros, nós temos que ter a terceira pessoa do reino de Deus habitando dentro de nós. Quando você vê alguém, pastor, impossível perdoar, isso aqui é impossível, pastor, não dá mais. Tem o Espírito Santo? Não é a Bíblia que está declarando que quem tem o Espírito Santo de Deus suporta e perdoa? Quem foi que falou para a gente? Jesus falou no 21, disse-lhe, pois, Jesus: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Paz, Ele está nos enviando em paz, e para a gente viver em paz com todos, porque sem paz, sem santificação com todos, nenhum de nós veremos a Deus, porque quem não vive em paz, não tem a pessoa do Espírito Santo, como é que vai ir para o céu? Então, igreja, pastor, eu não sei como uma pessoa deita a cabeça no travesseiro e diz que dorme em paz, de mal um do outro. E se tu está de mal de alguém, está de mal de Jesus, porque Jesus não te enviou para você viver de mal um do outro, Ele te enviou para você viver em paz. Está aqui, assim como o Pai me enviou para viver em paz, eu vos envio a vós para viver em paz. Soprou em nós o Espírito Santo de Deus para a gente conseguir perdoar uns aos outros e viver em paz. Às vezes, irmãos, acontece coisa no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé e de prática, e que se a gente não vigiar, o diabo, ele quer nos enganar, a ponto da gente perder essa presença gloriosa da paz que excede todo entendimento. E sem querer, a gente até cumprimenta uns aos outros, mas lá no fundo do coração, onde o Espírito Santo de Deus quer habitar e quer encontrar pureza lá, ele está vendo que tem uma sujeirinha lá. E é por isso que Ele está tratando todos nós aqui nessa noite. Se a gente quiser ir para o céu, não entristeça o Espírito Santo de Deus que foi soprado em nós, não. E quem soprou não foi qualquer um, não. Quem soprou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, viver em paz uns para com os outros. E às vezes, se a gente não se examinar o tempo inteiro, por isso que a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Temos que examinar direto. Meu Deus do céu. É por isso que a gente não consegue mais fazer o que alguns estão conseguindo fazer. Eu perguntei para Deus de manhã o que Deus ia pregar, e Deus pregou. Eu perguntei para Deus hoje o que Deus ia pregar, porque se Deus se cansar da gente, irmão, nós estamos perdidos. Se Deus se cansar de nós, desse público noturno aqui, nós estamos perdidos. Porque de manhã Deus não pregou isso. Por que Ele está pregando agora? Irmão, Ele conhece o rebanho dele. Tu pertence ao Senhor. Olha, abre aí, a Evangelho de João 10. Evangelho de João 10. Ele conhece o que são seu. Ele conhece.
Evangelho de João 10. Como é bom servir ao Senhor e guardar a sua palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Olha isso aqui, Evangelho de João 10, versículo 1. Acharam? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e ela traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus, pois, disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são o quê? E salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu o grande, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo arrebata e a dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Você conhece o seu pastor? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Que não são deste aprisco? Que não são deste ministério? Que não são desta igreja? Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho neste aprisco, e por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim. Quem dera. Mas de mim mesmo a dor. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de quem? E ele deu para quem? O que nós aprendemos lá em Evangelho de João 20? Que ele deu para nós esse poder, essa autoridade. Ele soprou sobre nós o seu Espírito Santo, para que a gente não erre o caminho. Nós já sabemos quem é o caminho. Quem é o caminho? E por que a gente está andando fora do caminho? O padrão é ele que determinou. Então a gente não pode nem virar nem para a esquerda nem para a direita. É permanecer fiel até o fim. E muitas das vezes nós não somos fiéis. Nós não honramos a Deus até o fim. Honramos em um certo ponto, mas em algum momento a gente para de honrar o Senhor. Deixa só Deus cobrar da gente alguma coisa que é obrigado a gente fazer, e aí a gente já se levanta. Dura esse discurso, quem não pode ouvir? Desse jeito ninguém vai ficar aqui, ninguém suporta ouvir essas palavras. O povo quer ouvir palavras adocicadas, palavra como canção de niná. O falso profeta, ele traz palavras assim. O verdadeiro profeta, ele anuncia, é de voz alta: arrependei-vos,
porque é chegado o reino do céu até vós. O que eu tenho que fazer? Se arrepender. Chega outro grupo, o que eu tenho que fazer? Se arrepender. Chega outro grupo, o que eu tenho que fazer? Se arrepender. Ele mudou a pregação? João Batista não mudou para agradar seu ninguém. Aqui o Senhor Jesus está mostrando que iria haver e houve e há um aprisco, uma igreja, um ministério, um rebanho e um pastor para apacentar esse rebanho. E apacentar para quem? Para o Senhor. E se o Senhor está vendo que o rebanho está se desviando do caminho, o que ele vai trazer aqui? Abra sua Bíblia aí para a gente poder ir para o céu. Lá em Romanos, para a glória de Deus. Romanos, capítulo 3, acharam? Romanos, capítulo 3. Versículo 9 em diante, diz assim: pois que somos nós mais excelentes, de maneira, mas já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo, como está escrito, não há um justo, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. Quem dera nós praticássemos Mateus 22, 37 em diante aqui. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros, mas para derramar sangue. Em seus caminhos há o que? Destruição e o que? Miséria. E não conhecer o caminho. O que? O caminho do que? O caminho de quê? Ele nos chamou para andar em que caminho? Ele soprou sobre nós o quê? Para nós vivermos em quê? Suportando um, perdoando uns, vivendo em paz, em comunhão uns. Qual é o quarto passo espiritual que Jesus nos ordenou nos princípios, nos 5 princípios? E quem está em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo vive inimizade? Em inimizade? Quem foi que veio para acabar com as inimizades? Jesus, ele veio acabar com a inimizade. E nós, cheios do Espírito Santo, com inimizade. Tem alguma coisa errada, não? E Jesus não sabe o que está acontecendo. E não conhecer o caminho. E a gente fala, não, eu conheço o caminho da paz. E por que não vive? Aí no 18 ele fala, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, Velho Testamento e até a lei da liberdade, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o quê? Conhecimento do pecado. E é o que está acontecendo
hoje na lei da liberdade, muitos crentes ainda na prática de pecado. 21 diz assim, ó: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Quem que se manifestou? Tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente. Está na tua Bíblia que é de graça? Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em quem? Jesus. Quem tem fé em Jesus? Amém. Vive em paz com todos? Amém. Vive unido com todos? Amém. Suporta a todos? Amém. Ou vive julgando a vida alheia? Não. Quem nos constituiu como juiz da vida alheia? O único juiz que hoje é o nosso advogado. Amém? Abra sua Bíblia para a gente aprender um pouco mais aqui. Hebreus capítulo 5. Pastor, por que Deus está falando essas coisas? Eu sei, mas não vou falar não. Deixa você buscar um pouquinho mais aí, até o final do culto, quem sabe. Vamos lá, Hebreus capítulo 5, acharam? Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes ao quê? Para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Presta atenção aqui. Desde lá da aliança, Velho Testamento, Deus constituía sacerdotes, homens, para esses homens, usado por Deus, viesse doutrinar o povo, amém? E o povo, em obediência, respeito a essa autoridade de Deus sobre esses homens, honrava esses homens, honrando a Deus em primeiro lugar, amém? E quantos de nós aqui já estamos no pecado da inimizade, porque a gente não confessa, não busca ajuda ao pastor das ovelhas, do aprisco? Tem um aprisco aqui, tem ovelha aqui, e tem um pastor aqui, e você sai fazendo tudo sem pedir permissão, sem consultar, e tudo no espiritual. E tudo que é fora do espiritual está pecando também, porque se no espiritual já não busca, já não cumpre Hebreus 5:1, imagine o restante das coisas que o Senhor pede para fazer e não é pesado. Vai fazer qualquer coisa, consultar teu pastor, tu está debaixo de autoridade, tem um homem de Deus aqui, é um aprisco, é ovelha, a não ser que não pertence a esse aprisco, aí não precisa consultar o pastor da igreja não, amém? E você sai errando aí, está inimigo da cruz de Cristo. Por quê? Porque você não está vivendo a Bíblia. Às vezes você pensa, não, eu fazendo isso aqui, não estou errando não. Quem? Não, eu preciso perguntar para o pastor. Tudo eu tenho que perguntar para o pastor. Nem tudo você tem que perguntar para mim. Mas concernente às coisas de Deus, tem sim, está na Bíblia. Olha isso aqui, ó. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer a oferta pelos pecados. Assim, toma para si esta honra. Está na tua Bíblia, honra. E cadê a honra? Que a gente deixou de dar ao Senhor faz tempo. Porque se a gente não honra quem a gente vê, como é que a gente honra quem não vê?
Eu honro a Deus em tudo eu sou fiel, mas não honro o teu próximo, o teu semelhante. Está na hora não da gente se reconciliar hoje aqui, não? Pedir perdão um para o outro aqui. Se Jesus voltasse hoje e você não tivesse ouvido isto, você iria subir? Será que Ele não te ama a ponto de mostrar que isso é falha? Para não forçar um pouquinho a barra, é pecado. Porque tudo que a gente faz contra a Bíblia, a gente peca. A Bíblia está falando que é desse jeito aqui, ó, Hebreus 5, você tem que vir e perguntar, pedir permissão, não é sair fazendo não. É aquele filho que cresceu, já tem 18 anos, aqui que eu não vi a hora de completar 18 anos só para não prestar conta para os meus pais. Não quero mais ficar perguntando nada para onde eu vou, sou dono do meu, quebrei o nariz pensando assim, foi sangue para todo lado. Se não fosse a misericórdia de Deus para pôr num lugar os pedaços, e hoje eu não estava aqui mais para contar a história. Olha isso aqui, ó. Assim também Cristo, aqui ó, 5, não se glorificou a si mesmo, mas se fez o que? Sumo sacerdote, para mais aquele a quem disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és o sacerdócio eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, enquanto vivia aqui, ó, igual eu e você, ó, em corpo, essa carne aqui que milita contra o espírito contra a carne, enquanto ele vivia aqui na carne, no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica aos que podia livrar da morte, Jesus, Deus, foi ouvido quanto o que temia. Olha o 8, 9 em diante. Ainda que era filho com letra maiúscula, filho de Deus, aprendeu obediência, era obediente por aquilo que padeceu, mas era obediente. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe... Isso aqui é lindo, eu vou ler de novo. E sendo ele consumado, pai, aba, papai, está consumado. Tudo que o Senhor pediu para mim fazer aqui, eu cumpri, está consumado. Veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem está na desobediência da palavra, salvação não vai ter não. Você acabou de ler aí. Ser cristão não é só vir para um salão como esse, sentar numa cadeira e ouvir um discurso, depois ir embora, se abraçar, tchau. Ser cristão é viver a Bíblia na íntegra, sem ignorar uma vírgula, um tio, porque o que passar disso é procedência o quê? Jesus está falando que quando a gente tem o Espírito Santo dele reinando no nosso corpo mortal, como ele falou aqui ó, versículo 7, enquanto nos dias da sua carne, enquanto ó, viveu nesse corpo aqui, ele obedeceu o Pai em tudo, mesmo padecendo, para ser o quê? A eterna salvação para todos que lhe obedecem. Irmão, irmã, igreja do Senhor, se eu fosse você, hoje eu não saía daqui sem me reconciliar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com meu irmão e com minha irmã, com a minha esposa e com meu marido, com meu filho, com a minha filha, com meu pastor. Eu não saía daqui não. Triste de você se sair daqui assim. Um dia eu falei para um jovem, olha, se tu abrir essa porta, tu vai sair sem Deus daqui.
e abriu e foi embora. E saiu sem Deus. Porque quem põe a mão no arado e tira, vira as costas, ignora essa palavra, tirou, ignorou, reprovou a palavra, está chamando Jesus de mentiroso. Essa palavra é de quem? E se eu não vivo, eu estou chamando ele o quê? Senhor, é impossível viver isso aqui. Ele não sabe o que é possível para mim viver? Que é possível para a igreja dele viver? Ele ia colocar um fardo pesado aqui que a gente não suporta carregar. Ele ia colocar na sua palavra um jugo desigual que a gente não suporta viver. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Eu vou avançar por causa do horário aqui. Olha o versículo 12 aí. Porque devendo já ser o quê? Pelo tempo, ainda necessitais de quê? Que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não do sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, palavra da paz, da verdade. Porque é o que? Menino. Mas o mantimento sólido é para os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como guardar mágoa, ressentimento, ódio, esfria o Espírito Santo. É por isso que Deus está usando uma jovem aqui para falar com a igreja, e a igreja não sente nada. Talvez se Deus usasse de manhã, a igreja ia sentir. Será que não tem alguma coisa errada aqui? Está errado com Deus, está errada a palavra, está errado o pastor, está errado os irmãos, está errado as profecias, está errado o louvor, tudo está errado aqui. E vocês estão certos? Será que nós não estamos errando em nada não? Porque Deus está falando e a gente não sente que é Deus. Eu estava lá fora, eu falei, meu Deus, quem dera eu tivesse gravado isso. Olha isso aqui, para a gente poder encerrar. Todos os nossos esforços no Senhor são em vão? Aí mesmo, Hebreus 6 diz assim, ó: por isso, irmãos, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, devemos fazer o quê? Não é deixar, abandonar a Bíblia, os mandamentos, não. O que quando ele fala aqui deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, é aquilo que você já aprendeu desde o princípio, que eu tenho que trazer de novo, eu tenho que ensinar de novo para vocês. Enquanto tem muita criatura gemendo com dores de parto nas faculdades, nas empresas, na vizinhança, e que precisa aprender a primeiros rudimentos de Cristo, e a gente tem que trazer de novo aqui, é perda de tempo, é. Se todos aqui, quem entrou aqui pela primeira vez, nunca entrou numa igreja, entrou aqui pela primeira vez hoje, está vendo que todos são da casa, que todos conhecem, e que Jesus sabe o que ele está pregando? Volte enquanto é tempo, a porta do céu ainda está aberta. Se eu fosse vocês, eu não saía daqui sem pedir perdão para Deus Pai, Filho, Espírito Santo e para a igreja. Não vamos precisar trazer os primeiros rudimentos, todo culto não, vamos prosseguir até a perfeição, não lançando de novo o fundamento dos arrependimentos de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos. E tem vários batismos, não tem? Tem vários batismos ou não? Tem vários batismos.
tem vários batismos. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo. Olha os vários batismos aparecendo aí. Então vamos lá, a doutrina dos apóstolos, mas o batismo nas águas, que eu sei que é a resposta que vocês deram aqui, é só um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 5, 4, 5, vamos lá. Onde é que nós estamos? Da doutrina dos batismos. E da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus permitir. Porque é impossível os que já uma vez foram o quê? E provaram o dom, e tornaram participante do quê? Quem foi que soprou em nós? Ele. E provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados, para o quê? Pois assim contra eles, de novo, crucifica o Filho de Deus e expõe ao vitupério. Está na tua Bíblia? É melhor se arrepender hoje, enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Está na Bíblia, está na palavra. E se eu fosse você que foi comprado por bom preço, valorizava o que Deus está trazendo aqui. Não brinque não. Valorize o que Deus está trazendo aqui. Pedro, 1 Pedro, a gente encerra aqui. 1 Pedro. Pedro, acharam? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Podemos ler? Portanto, cingindo os lombos do vosso, sede o quê? O que é uma pessoa sóbria? São na fé. Sede sóbrio e esperai. A igreja está aí? Esperai na que se vos, na revelação, como filhos. Quem é que vai subir para o céu? Nós vimos lá em Hebreus que só os obedientes vão subir para o céu. Não foi isso? Aqueles que lhe obedecem. E aqui ele está falando, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que está voltando. Se tu não abrir teus olhos, ela está aí dentro de tu e tu não está percebendo. Mas Jesus hoje está abrindo teus olhos, está lançando por terra essas escamas espirituais da maldade que Satanás colocou. Olha isso aqui, ó. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou. Vou parar por aqui, eu vou pregar agora. Nós já aprendemos demais na Bíblia, não já? Precisa de mais prova? Que Deus conhece cada um de nós aqui? Agora eu vou começar a pregar. Deixa eu fazer uma perguntinha para a igreja aqui. A gente tem prazer de honrar todo mundo, porque nós somos cristãos. E cristão honra, tem prazer de honrar. O filho honrou até as autoridades, principado e potestade. Tu já viu Jesus discutindo com Satanás? Ele só falava que o Senhor te repreenda, sai, acabou. Não tinha negócio de ficar discutindo com o diabo não. E olha que batendo papo. E olha que ele era autoridade majoritária ali, mas ele com sabedoria expulsava os demônios ali. E aí eu pergunto para você, por que a gente se desvia tanto para buscar as coisas que perecem e não se dedica tanto para buscar as coisas que permanecem? Quem ama a Deus acima de tudo aqui, mas acima de tudo mesmo, aconteça o que acontecer, você não vai deixar o teu amor esfriar por Ele. Você vai gastar cada vez mais a tua vida por Ele.
Você que levantou a mão, Deus está te enchendo de poder para você nunca negar Ele. Olha quanta mão vai aparecendo depois. É um povo duvidoso ou não é? Deus sabe o que está falando aqui ou não sabe? E as palmas, glória a Deus. Está encerrado.